O salão do restaurante brilhava como se fosse palco de um espetáculo. Lustres de cristal espalhavam reflexos dourados sobre as mesas bem postas, onde taças de vinho cintilavam sob a luz suave. Cada detalhe parecia pensado para impressionar. Toalhas brancas impecáveis, pratos de porcelana reluzente e garçons se movimentando em passos quase coreografados, como se toda a noite fosse um grande teatro de luxo. Entre eles, quase invisível aos olhos dos clientes, estava Lívia, a garçonete. Jovem de pouco mais de 20 anos, uniforme simples já gasto pelo uso, mas sempre limpo e bem passado. Seus cabelos, presos em um coque apressado, deixavam escapar algumas mechas rebeldes que caíam sobre o rosto. Havia algo nos olhos dela, um misto de cansaço e dignidade, que revelava uma história muito maior do que qualquer um ali poderia imaginar. Lívia trabalhava desde cedo. Sustentava sozinha a mãe doente e o irmão menor, que ainda estava na escola. Cada bandeja carregada, cada prato equilibrado nas mãos, não era apenas parte do trabalho. Era um pedaço da sobrevivência de sua família. E mesmo diante de tantas dificuldades, ela mantinha um sorriso discreto, tentando tratar cada cliente com respeito. Naquela noite, porém, o destino colocaria sua vida em choque com alguém que representava o extremo oposto de tudo o que ela conhecia. Um homem cuja riqueza era comentada em jornais e programas de negócios. Um nome que despertava admiração e temor nos círculos de empresários. Eduardo Montenegro, magnata de investimentos, dono de hotéis, empresas e ações milionárias. Ele entrou no restaurante cercado por olhares curiosos. Alto, terno escuro feito sob medida, cada passo medido como se o chão lhe pertencesse. Sua presença mudava o ar do ambiente. Garçons se apressavam, clientes cochichavam, gerentes ajustavam a postura. Todos sabiam quem ele era. Todos, menos Lívia. Para ela, era apenas mais um cliente que deveria ser atendido com a mesma dedicação de sempre. Enquanto ajustava discretamente os talheres de uma mesa próxima, ela não percebeu que seria escolhida para servir o magnata naquela noite. Não sabia que, em instantes, sua vida seria atravessada por olhares de desprezo, palavras cortantes e um gesto que transformaria a atenção em silêncio absoluto no salão. Eduardo Montenegro era conhecido não apenas por sua fortuna, mas também por seu temperamento frio e arrogante. Muitos diziam que ele raramente via as pessoas como seres humanos. Enxergava apenas números, status e resultados. Para ele, funcionários eram peças substituíveis e pobres. Apenas fracassados que não se esforçaram o suficiente. E ali estava Lívia, com sua bandeja nas mãos, prestes a se aproximar de um homem que simbolizava exatamente o mundo que sempre a excluíra. Ela respirou fundo, ajeitou o uniforme e caminhou até a mesa mais iluminada do restaurante. Alguns clientes já observavam discretamente, sabendo que Eduardo não costumava ter paciência. Bastava um erro, um olhar atravessado, e a humilhação era pública. O silêncio parecia crescer à medida que Lívia se aproximava. Cada passo era uma mistura de insegurança e coragem. Ela tinha consciência de sua condição humilde, o salário baixo, os sapatos que já começavam a perder o brilho, o coração que batia mais rápido quando alguém a tratava com grosseria. Mas também carregava dentro de si algo que ninguém ali podia roubar: sua dignidade. Naquele instante, o destino preparava um encontro entre dois mundos, o da riqueza que se exibia e o da pobreza que resistia em silêncio. E, no centro desse choque, todos os presentes seriam testemunhas de um momento capaz de mudar mais do que apenas uma noite. O que começaria como humilhação se tornaria mais adiante uma revelação que faria o salão inteiro prender a respiração. E sem saber, cada olhar, cada suspiro, cada palavra não dita naquela noite ficaria marcado na memória de todos. Porque ninguém imaginava que, diante da garçonete pobre, o empresário milionário tomaria uma decisão que deixaria todos em choque. O uniforme de Lívia era apenas um disfarce. Para os clientes, ela era apenas a garçonete que aparecia discretamente para servir a mesa, retirar os pratos e sorrir com educação. Mas atrás daquele avental branco e do sorriso contido, havia uma jovem que carregava o peso de responsabilidades muito maiores do que seus ombros frágeis podiam suportar. Todas as manhãs, o despertador tocava antes do sol nascer. O bairro onde morava, afastado do centro, ainda estava mergulhado em silêncio quando ela se levantava. O quarto simples, de paredes descascadas, era dividido com o irmão de 10 anos, Caio, que dormia profundamente, abraçado a um caderno de escola. Ao lado, na sala, a mãe de Lívia, Dona Rosa, tossia levemente, sua saúde frágil marcada pelos anos de luta e trabalho. Antes mesmo de pensar no próprio café da manhã, Lívia colocava água para ferver,
preparava um chá para a mãe e separava o pão amanhecido que conseguira comprar no dia anterior. Era um ritual silencioso, mas carregado de carinho. Sentava-se ao lado da mãe, ajudava-a a se levantar e conversava baixinho, como se suas palavras pudessem aliviar as dores que os remédios já não curavam tão bem. Depois acordava Caio, arrumava sua mochila e ajeitava o uniforme escolar do menino, mesmo que já estivesse gasto. Ela fazia questão de que ele saísse limpo e bem cuidado. Para Lívia, cada detalhe era uma forma de mostrar ao irmão que, apesar das dificuldades, eles ainda tinham dignidade. Somente depois que os dois estavam encaminhados, ela pensava em si. Colocava seu uniforme simples, guardado com cuidado para durar o máximo possível. Passava pó compacto barato no rosto, prendia o cabelo e, diante do espelho quebrado no canto do quarto, forçava um sorriso. Não queria que ninguém percebesse a tempestade que vivia por dentro. O caminho até o trabalho era longo. Pegava 2 ônibus lotados, equilibrando-se entre desconhecidos, ouvindo conversas sobre sonhos, contas atrasadas, esperanças e desilusões. Durante o trajeto, olhava pela janela, imaginando como seria viver nos prédios altos e iluminados que passava diante dos olhos. Será que algum dia ela poderia entrar em um daqueles lugares como cliente, e não apenas como alguém a serviço? Ao chegar ao restaurante, o contraste era brutal. Do lado de fora, o trânsito caótico, buzinas e pressa. Do lado de dentro, um mundo de luxo. Mesas arrumadas com taças de cristal, música suave preenchendo o ambiente e clientes que pareciam viver em uma realidade distante da sua. Para muitos deles, um jantar ali era apenas mais uma noite comum. Para Lívia, significava horas de esforço, pés cansados e a esperança de uma gorjeta que ajudasse a pagar o gás ou os cadernos do irmão. Apesar da dureza da rotina, ela nunca deixava de tratar os clientes com respeito. Alguns a ignoravam, outros sequer levantavam os olhos para agradecer. Mas havia também aqueles que, ao perceberem seu olhar sincero e sua atenção, deixavam escapar um obrigado verdadeiro. Esses pequenos gestos eram como faíscas de luz em meio à escuridão. No fundo, o que mais sustentava Lívia não era apenas o salário, era a promessa silenciosa que fizera a si mesma. Não deixaria Caio repetir sua história. Lutaria para que o irmão tivesse oportunidade de estudar, de seguir um caminho diferente, de romper o ciclo de dificuldades que aprisionava sua família. Havia noites em que, ao chegar em casa, o cansaço era tão grande que ela se jogava na cama ainda de uniforme. Mas, antes de dormir, sempre abria um pequeno caderno de capa azul onde escrevia suas reflexões. Ali, entre linhas tortas e palavras simples, registrava sonhos, medos e esperanças. Era o seu segredo, um espaço onde podia ser apenas Lívia, e não a garçonete anônima de um restaurante de luxo. Ela não sabia, mas aquele caderno se tornaria mais importante do que jamais poderia imaginar. Era como se, de alguma forma, o destino estivesse guardando aquelas páginas para o momento em que sua vida mudaria de rumo. Naquela noite específica, quando Eduardo Montenegro entrou no restaurante com sua aura de poder e arrogância, Lívia carregava não apenas uma bandeja, mas todo o peso de sua existência. Seu coração estava dividido entre o medo de errar e a esperança de que aquela fosse apenas mais uma noite comum, sem surpresas desagradáveis. Mal sabia ela que estava prestes a viver o momento mais humilhante de sua vida. E, ao mesmo tempo, a experiência que abriria um caminho inesperado, porque por trás do uniforme havia uma mulher que o mundo insistia em ignorar, mas que o destino estava prestes a colocar no centro dos holofotes. O relógio marcava pouco depois das 8 da noite quando a porta de vidro do restaurante se abriu de forma marcante. Não foi apenas a entrada de um cliente. Foi como se o próprio ambiente mudasse de temperatura. Os garçons que até então se movimentavam com tranquilidade passaram a caminhar mais rápidos. O gerente ajeitou a gravata com mãos nervosas. E até o pianista no canto pareceu hesitar por um instante antes de continuar a melodia suave. Era ele, Eduardo Montenegro. Conhecido como um dos empresários mais influentes do país, sua fortuna havia crescido de forma meteórica. Era dono de hotéis de luxo, sócio de multinacionais e investidor em grandes projetos. Para a imprensa, era o exemplo de poder e sucesso. Para os que o conheciam de perto, era também sinônimo de frieza, exigência desmedida e arrogância. Alto, de terno impecável em tom azul escuro, sapatos de couro italiano que refletiam o chão polido, ele caminhava com passos calculados. Não havia pressa em seus movimentos. Era como se o tempo se curvasse para acompanhá-lo. O olhar sério e distante fazia com que qualquer um que cruzasse seu caminho desviasse os olhos rapidamente, como se não fosse digno de sustentá-lo. Atrás dele, 2 homens de aparência igualmente imponente o seguiam discretamente. Seguranças de confiança,
habituados a protegê-lo em ambientes públicos. À frente, o gerente do restaurante, quase suando de nervoso, sorria em excesso, tentando demonstrar eficiência. É uma honra recebê-lo, Sr. Montenegro. A sua mesa já está preparada, disse, em um tom que beirava a bajulação. Eduardo apenas assentiu com a cabeça, sem abrir a boca. Seus olhos varreram o salão como quem inspeciona uma propriedade. Cada detalhe parecia estar sob julgamento, desde as flores nas mesas até a postura dos funcionários. Enquanto isso, Lívia observava de longe. Não conhecia de fato quem ele era, mas sentiu na pele o impacto de sua presença. Havia algo naquela postura que a incomodava. Não era apenas confiança, era uma espécie de soberania que parecia diminuir todos ao redor. Lívia, mesa 4, murmurou um dos colegas garçons, entregando-lhe uma bandeja com taças. Ela engoliu em seco. A mesa 4 era justamente onde o magnata se sentaria. Respirou fundo, endireitou a postura e caminhou em direção ao local. As pernas pareciam pesar mais que o normal, mas ela manteve o semblante calmo, treinado em anos de trabalho. Colocou as taças sobre a mesa com cuidado, evitando qualquer deslize. Foi nesse momento que o olhar de Eduardo cruzou com o dela. Por um instante, Lívia sentiu-se atravessada por uma lâmina invisível. Havia desprezo naquela expressão, mas também um julgamento silencioso, como se ele a tivesse avaliado em segundos e chegado à conclusão de que não passava de alguém irrelevante. Você, disse ele com voz firme e grave, chamando a atenção de todos à mesa. É você quem vai me atender esta noite? Lívia, um pouco surpresa pela forma direta, respondeu educadamente. Sim, senhor. Estarei à disposição para tudo o que precisar. Eduardo arqueou uma sobrancelha, como se aquilo fosse uma ousadia. Inclinou-se levemente para trás na cadeira, cruzando os braços. Espero que não me decepcione. Não gosto de esperar. Não gosto de erros. E, principalmente, não gosto de ser atendido por gente desatenta. As palavras saíram secas, afiadas como facas. O tom não era apenas uma advertência, mas uma humilhação pública, dita em voz alta o suficiente para que as mesas vizinhas ouvissem. Alguns clientes trocaram olhares constrangidos. Lívia manteve o sorriso, ainda que seu coração tivesse disparado. Não podia perder o controle. Não diante dele, não diante de todos. Farei o meu melhor, senhor. Respondeu, a voz firme, mas respeitosa. Eduardo a encarou por alguns segundos, em silêncio, como se testasse a resistência dela. Por fim, fez um gesto vago com a mão. Veremos. Ela se afastou com passos controlados, embora por dentro estivesse fervendo. Não era a primeira vez que sofria com clientes arrogantes, mas havia algo naquele homem que a feria de forma diferente. Talvez porque ele parecia não enxergá-la como um ser humano, mas como um simples acessório do ambiente, alguém descartável. Enquanto pegava os pedidos, notava como os olhares ao redor ainda estavam sobre ela. O salão parecia respirar tensão. Alguns clientes cochichavam, outros desviavam os olhos incomodados. Eduardo, por sua vez, relaxava na cadeira, como se tivesse cumprido um ritual. Para ele, colocar alguém em seu lugar era tão natural quanto pedir um prato caro. Era a maneira de reforçar que, em qualquer ambiente, ele era a figura central. Mas o que ele não sabia, e o que ninguém ali poderia prever, era que aquela noite não terminaria com mais uma humilhação comum. Algo muito maior estava prestes a acontecer. Algo que faria cada palavra dita ecoar de volta, e cada olhar de desprezo ser lembrado com surpresa. Lívia, mesmo sem perceber, já havia se tornado peça-chave de uma história que mudaria não apenas sua vida, mas também a do homem que a olhava de cima para baixo. E enquanto ela equilibrava a bandeja nas mãos, o destino começava a preparar a cena do confronto que deixaria todo o restaurante em silêncio. O salão estava cheio, mas a mesa de Eduardo parecia um palco isolado. As velas tremeluziam, a taça de vinho refletia pequenos lampejos rubros, e o murmúrio dos outros clientes parecia diminuir a cada nova interação entre ele e Lívia. Era como se a atenção de todo o restaurante fosse atraída por um ímã invisível. E aquele ímã era a frieza do empresário diante da delicadeza tensa da garçonete. O vinho está na temperatura errada, disse ele sem olhar para ela, balançando a taça com indiferença. Eu pedi a 16 graus. Isso aqui tem no mínimo 18. Lívia inclinou-se com respeito, pegou a garrafa com as duas mãos para verificar o termômetro da adega portátil, respirou fundo para controlar o tremor. Posso trocá-lo imediatamente, senhor. Temos outra safra. Não foi isso que eu disse, cortou Eduardo, a voz baixa e cortante. Eu disse que não gosto de erros. E acabei de encontrar um. A frase pairou como uma lâmina. A mesa vizinha cessou a conversa. O pianista engoliu o fim de uma nota, criando um breve vazio no ar antes de retomar a melodia, agora mais contida. Desculpe, senhor.
Vou providenciar outro, disse ela, mantendo os olhos nos dele por um instante, sem ousar encará-lo por muito tempo. Faça. E traga o amuse-bouche de novo. Este estava insosso. Ele não provou mais do que uma mordida. Empurrou o prato como quem afasta um pedaço de papel. Lívia recolheu o prato com cuidado. No caminho até a cozinha, ouviu o gerente sussurrar. Mantenha a calma, Lívia. Deixa que eu atendo a mesa 4. Ela suspirou. Parte dela queria aceitar o alívio, sumir da vista daquele homem, evitar novas farpas. Outra parte, contudo, recusava-se a abandonar o próprio posto como quem foge do ringue. Voltou com o vinho correto, conferido 2 vezes. Serviu a taça cuidadosamente, sem derramar uma gota. Eduardo cheirou o vinho, girou-o, provou. Fez um gesto mínimo, quase imperceptível. Assim está melhor, murmurou, sem agradecer. Minutos depois vieram as entradas. Eduardo ergueu o menu como quem segura um relatório trimestral e apontou para itens com a ponta do dedo. Quais são os ingredientes deste? Perguntou sem olhar para ela. Lívia respondeu com firmeza. Estava habituada a dominar o cardápio. Explicou a redução, as ervas frescas, a técnica de cocção, o toque cítrico. Ele ouviu e inclinou a cabeça, um leve riso no canto da boca. Ensaiadinha, disse baixo, mas audível. Ela engoliu. Continuou o serviço. Foi quando um acidente mínimo e quase inevitável em qualquer salão lotado aconteceu. Uma cliente atrás de Lívia empurrou a cadeira sem perceber, tocando de leve a cintura da garçonete no exato segundo em que ela girava com a bandeja nas mãos. A taça de água tremeu. Uma gota pulou para a toalha de mesa de Eduardo, deixando um círculo translúcido do tamanho de uma moeda. Um nada, um detalhe, mas bastou. Inacreditável, disse ele se afastando da mesa como se um copo inteiro tivesse caído sobre seu terno. Até água é demais? Me perdoe, senhor. Houve um esbarrão aqui atrás. Ela começou, apontando discretamente para a outra mesa, sem acusar, apenas tentando explicar. Eu pedi explicação? A pergunta dele cortou o ar. Eu pedi profissionalismo. Olhe ao redor, menina. Fez um gesto amplo, indicando o salão elegante. Isto não é lanchonete de rodovia. O rosto de Lívia ardeu. Não por raiva ainda, por vergonha. Pelo burburinho imediato, pelos olhares de canto, por uma risadinha discreta 2 mesas adiante. Ela puxou um guardanapo impecável, secou a gota como se limpasse um pecado e, serena, recompôs a mesa em silenciosa coreografia. Providenciarei uma nova toalha, senhor, disse. Deixe como está. Vai me lembrar de como a ineficiência causa prejuízo. Ele recostou-se, satisfeito com o efeito da frase. Traga meu prato principal. E rápido. Estou acostumado à pontualidade. Quando o prato chegou, um corte nobre grelhado ao ponto correto, Eduardo cortou uma pequena porção, mastigou e pousou os talheres com um barulho seco. Frio, decretou ele. Posso pedir que aqueçam imediatamente, disse Lívia, já se adiantando para retirar o prato. Não, quero que me diga por que está frio. Eduardo cruzou os braços, como um professor entediado impondo uma lição. Vamos, surpreenda-me. Você estava onde? Parou para conversar? Para se distrair? Para escrever poesias naquele caderno barato? Só então ela percebeu. Seu caderno de capa azul, aquele onde escrevia suas reflexões e pequenas ideias para melhorar o serviço, estava discretamente dobrado no bolso do avental, como sempre. Nunca o abria no salão. Nunca. Mas ele adivinhara, ou apenas chutara, e acertara um ponto sensível. Eu não converso durante o serviço, senhor. O prato deve ter perdido calor no passe por 1 minuto, vou. Deve. Talvez. Ele sorriu sem humor. Que linguagem educativa. No meu mundo, a gente trabalha com certeza. Com números com prazos. E principalmente com gente que sabe somar e não derruba água. A mesa vizinha ficou muda. O gerente se aproximou, hesitante. Senhor Montenegro, eu posso assumir o atendimento pessoalmente para garantir... Não. Eduardo sequer o encarou. Ela começou. Ela termina. Assim aprende. Lívia sentiu o chão se estreitar. Retirou o prato com elegância e pediu na cozinha o reaquecimento rápido. Voltou com ele fumegante, com outra guarnição, caprichada, e um molho refeito para manter a suculência. Ao servir, sua mão não tremia mais. Havia encontrado, no fundo do peito, um fio de calma. Talvez aquela calma antes da tempestade. Eduardo provou, assentiu, e então baixou o olhar para o bolso do avental. Em um gesto rápido demais para que ela pudesse impedir, ele pegou o caderno. Não, por favor. A súplica escapou antes que ela pudesse engolir. Ele folheou como quem desdenha uma revista de aeroporto. Encontrou palavras simples, desenhos de setas, mini-fluxos de atendimento,
pequenos cálculos de tempo no passe, sugestões para reduzir desperdício na cozinha, rascunhos de frases de incentivo para Caio estudar, e uma página onde, de memória, ela havia esboçado o saguão de um hotel de luxo, com anotações sobre filas, recepção e acolhimento. Olhem só, disse Eduardo, erguendo o caderno de modo que a luz incidisse nas páginas. Temos uma consultora de processos escondida em um avental. Fluxos, tempos, experiência do cliente. Recitou, teatral. Que bonito. Sonhos não pagam as contas, menina. O mundo é feito para quem entrega, não para quem rabisca. Lívia sentiu as pernas tremerem, não pelo caderno em si, mas pela invasão, pela exposição de algo que era íntimo, a única parte do dia em que sua voz existia sem ser interrompida. Viu com horror uma pontinha da página em que escrevera para si mesma. Quando eu estiver nervosa, lembrar, respira, posiciona, serve. Você é capaz. Por você, pela mãe, pelo Caio. Eduardo passou por essa linha com o mesmo desdém com que empurrara o amuse-bouche. Devolva, por favor, disse ela, agora firme. É meu. Ele sustentou o olhar. O salão se inclinou sobre aquele momento, como se todas as cadeiras avançassem meio centímetro, atraídas pelo embate silencioso. Claro, disse Eduardo, inesperadamente calmo. Mas antes, me faça um favor. Ele puxou uma caneta do bolso, rabiscou algo numa das páginas e fechou o caderno. Faça a conta da minha mesa agora, de cabeça. Sem sistema, sem calculadora. Some aqui. Apanhou o guardanapo, anotou valores altos, incluiu uma taxa indevida, alterou casas decimais de propósito. Vamos ver se, além de poeta, a garçonete é matematicamente competente. Lívia olhou os números. Identificou de relance os truques baratos. 2 vírgulas deslocadas, um item duplicado, uma taxa inexistente. Respirou. Em menos de 1 minuto, devolveu o guardanapo com os valores corretos, a soma final precisa e a observação. Taxa de rolha não se aplica, senhor. O vinho é da casa. Alguns sorrisos contidos surgiram em mesas próximas. Eduardo não sorriu. Aprendeu isso onde? Perguntou a voz baixa. Trabalhando, respondeu ela. E estudando quando posso. Ele inclinou a cabeça sem ceder. Estudando no caderno azul? Perguntou, erguendo-o de novo, agora entre os dedos, como quem pesa um objeto de pouco valor. Vou te dar um conselho. E aproximou o caderno do prato, num gesto que provocou um suspiro audível do público. Às vezes é melhor encarar a realidade do que proteger fantasias. Lívia avançou um passo, as mãos abertas, a voz serena, mas firme. Por favor, disse. Devolva. Não tem valor para o senhor. Para mim, tem. A pausa que se seguiu foi um poço profundo. O pianista calou-se. O gerente não respirou. As velas pareceram congelar a chama. Eduardo pousou o caderno sobre a toalha. Por um segundo, alívio. No segundo seguinte, ele apoiou a taça úmida ao lado, de propósito, para que um novo círculo de água marcasse a capa azul. Agora combina com a toalha, disse, e recostou-se. A risada que surgiu num canto foi breve, tímida, interrompida por um olhar severo de alguém que se envergonhou de si mesmo. Lívia pegou o caderno, secou-o com o guardanapo que trazia no bolso, como quem salva algo da chuva. Não chorou. Olhou para Eduardo, e nessa hora, seus olhos não eram mais os de uma jovem acuada. Eram os de alguém que, empurrado até a borda, descobre o próprio eixo. Obrigada por me lembrar quem eu sou, disse ela simplesmente. Ele franziu o senho sem entender. Quem você é? Uma garçonete? Retrucou irônico. Uma trabalhadora, respondeu. E alguém que, mesmo aqui, não esquece de tentar fazer melhor. Ela afastou-se com a postura ereta. O gerente aproximou-se sussurrando. Você quer que eu finalize a mesa? Não, disse ela num fio de voz que, ainda assim, sustinha um mundo. Eu finalizo. O jantar seguiu, pontuado por um silêncio respeitoso das mesas próximas. Lívia serviu a sobremesa com a mesma elegância meticulosa. Não voltou a tremer. Ao recolher o último prato, deixou a conta corretamente emitida no porta-conta de couro. Eduardo a abriu, conferiu os números, encontrou exatamente o que ela havia calculado de cabeça. Por um instante, seu olhar tocou a página do caderno onde ele mesmo rabiscara algo minutos antes. Uma equação rápida? Não. Um desenho? Também não. Era uma anotação curta que ele havia deixado quase sem pensar, irritado com o impulso de mexer naquele objeto. Reduzir tempos mortos no passe. Agrupar pedidos por mesa, janela de 3.000. Ele reconheceu a própria letra. Reconheceu, ainda que a contragosto, que a observação parecia ecoar algumas setas desenhadas por ela. Fechou o porta-conta sem comentário. Quando Lívia retornou com o troco, depositou discretamente, como mandava o protocolo.
Eduardo segurou sua mão por um segundo a mais que o aceitável, não em gesto de assédio, mas como quem tenta dizer algo e não encontra as palavras. Você não vai quebrar, disse, quase num sussurro que ninguém mais ouviu. Eu não quebro, respondeu ela, tirando a mão com delicadeza. Ela se afastou, e os olhares a acompanharam. Não como curiosidade cruel, mas como testemunhas de algo que tinham dificuldade de nomear. Dignidade. No bolso, o caderno de capa azul ainda estava úmido, mas intacto. E agora, carregava a marca da humilhação, e o início de uma mudança que ainda não tinham como prever. À mesa, Eduardo ficou alguns segundos imóvel, os dedos tamborilando no couro do porta-conta. A frieza habitual deu lugar a um microgesto de desconforto. Pela primeira vez naquela noite, não parecia certo de ter vencido alguma coisa. Pelo contrário, algo nele fora tocado, ainda que ele não admitisse, ainda que utilizasse o costumeiro manto de arrogância para se proteger. O salão voltou a respirar. O pianista retomou a melodia mais viva. E de algum lugar no fundo do restaurante, como quem inaugura outra cena no mesmo palco, o destino começou a mover fios que ninguém via. A lembrança de um passado que Eduardo preferia esquecer. Uma memória de mesa simples, de esforço materno, de uma mão calejada que serviria de espelho para aquele instante. Em breve, ele entenderia que aquela gota d'água na toalha e aquelas páginas azuis seriam sua virada. Mas, por ora, o que havia era a humilhação concluída, o silêncio pesado e uma garçonete que, mesmo ferida, permanecia de pé. O salão do restaurante parecia outro depois daquela cena. O ambiente antes leve, cheio de conversas entrecortadas e risadas discretas, agora estava atravessado por um silêncio desconfortável. O som dos talheres batendo contra a porcelana diminuiu, como se todos temessem fazer barulho. O pianista ao fundo repetia a mesma sequência de notas, mas elas pareciam flutuar no ar como um lamento, ecoando a tensão que todos sentiam. Lívia caminhava entre as mesas com passos firmes. Embora, por dentro, ainda sentisse o coração bater rápido. O caderno azul pesava em seu bolso como se fosse feito de chumbo. Cada passo era observado. Cada gesto parecia acompanhado por dezenas de olhos curiosos. Muitos clientes cochichavam baixinho, mas a maioria mantinha o silêncio respeitoso, como se testemunhassem algo que ultrapassava os limites de um simples jantar. Na mesa de Eduardo Montenegro, o clima era de triunfo silencioso. O magnata se recostava na cadeira com a mesma expressão de sempre, fria e impenetrável, como se nada tivesse acontecido. Para ele, a humilhação era apenas mais um capítulo corriqueiro de sua vida de poder, mais uma demonstração pública de que estava acima dos demais. Contudo, havia algo diferente naquela noite, algo que até ele sentia, mas não queria admitir: os olhares. Eduardo era um homem acostumado a ser observado com admiração ou medo. Dessa vez, no entanto, havia algo novo nos olhos que o fitavam. Não era apenas curiosidade nem reverência. Era julgamento. Era um silêncio que denunciava reprovação. Um casal mais jovem, sentado algumas mesas adiante, trocou olhares constrangidos. A mulher, delicadamente, inclinou-se para o marido e sussurrou: ela não merecia isso. Ele apenas assentiu, sem coragem de dizer em voz alta. Na mesa dos fundos, um grupo de executivos, que momentos antes ria alto, agora mantinha o olhar baixo, mexendo nos pratos sem apetite. E próximo ao balcão, uma senhora elegante, cabelos grisalhos presos em coque, encarava Eduardo de forma direta, como se tentasse atravessar sua máscara com o peso da desaprovação. Lívia percebeu tudo isso de relance, mas não deixou transparecer. Continuou o serviço, recolheu pratos, entregou talheres limpos, sorriu de forma contida. Dentro dela, no entanto, crescia uma sensação estranha. Apesar da humilhação, não estava sozinha. Havia algo naquele silêncio coletivo que lhe dava força. O gerente do restaurante, desesperado, se aproximou dela com voz baixa. Lívia, se quiser, eu termino o atendimento. Ele já causou problema demais. Ela respirou fundo, olhou nos olhos do gerente e respondeu com firmeza. Não, eu termino. É meu trabalho. Essas palavras, ditas em tom sereno mais firme, ecoaram mais longe do que ela imaginava. Alguns clientes próximos ouviram e ergueram os olhos, admirados com a coragem da jovem que, mesmo ferida, não se deixava dobrar. Eduardo percebeu. Sentiu o peso daquelas palavras como se fossem dirigidas a ele. Apertou levemente o cabo da taça entre os dedos. Não admitiria em voz alta, mas algo naquela garçonete lhe despertava incômodo. Não porque ela o havia enfrentado de forma agressiva. Pelo contrário, era o fato de que, mesmo sob humilhação, ela permanecia de pé. Não se rebaixava além do necessário. Não implorava, não chorava. Apenas permanecia.
E esse tipo de resistência silenciosa era o que mais o perturbava. A sobremesa foi servida. Um crème brûlée perfeito, com a camada de açúcar caramelizado brilhando sob a luz do lustre. Eduardo quebrou a superfície com a colher, levou à boca e, sem emoção, declarou: "Ao menos isso está no ponto." Lívia recolheu os pratos vazios e, antes de sair, pousou discretamente a conta sobre a mesa. Não disse nada, não buscou aprovação. Apenas cumpriu sua função. Quando voltou minutos depois com o troco, percebeu algo inesperado. Nas mesas ao redor, pequenos gestos se multiplicavam. Um cliente deixou uma gorjeta exagerada em um envelope dobrado, olhando para ela com um sorriso discreto. Outro, ao sair, tocou levemente em seu ombro e sussurrou: "Coragem, minha filha. Você é maior do que isso." Lívia agradeceu em silêncio, os olhos marejados, mas manteve a compostura. Não queria se mostrar vulnerável. Eduardo observava tudo. Cada gesto de solidariedade, cada olhar de respeito, e embora não deixasse transparecer, aquilo o incomodava profundamente. Estava acostumado a ver pessoas se curvarem diante dele, não a se voltarem para outra pessoa, ainda mais uma garçonete pobre. Ele pegou a caneta e assinou a conta com um gesto rápido. Antes de devolver o porta-conta, no entanto, hesitou por alguns segundos. Fitou novamente o caderno azul no bolso do avental dela. Aquilo o assombrava de um jeito estranho. Como podia alguém tão invisível carregar dentro de si tanta força silenciosa? "Você poderia estar em qualquer outro lugar", disse de repente em voz baixa, quando ela recolheu o porta-conta. Lívia ergueu os olhos, surpresa. "Mas estou aqui", respondeu. "Porque é o que tenho hoje", ele não retrucou. Apenas olhou fixamente, como se buscasse algo nas palavras dela. O salão, no entanto, parecia segurar o fôlego. Era como se todos esperassem o desfecho, como se aquela história tivesse se tornado coletiva, como se cada um ali fosse testemunha de algo que ultrapassava a simples relação entre cliente e garçonete. Eduardo recostou-se na cadeira, cruzou os braços e, pela primeira vez naquela noite, ficou em silêncio. E foi nesse silêncio que o inesperado começou a nascer. Quando a conta foi encerrada e o salão voltou a respirar, Eduardo permaneceu à mesa por alguns minutos, imóvel, como se seus sapatos caros estivessem pregados ao chão. Do lado de fora, pela parede de vidro, a rua mostrava um pedaço do mundo que ele costumava ignorar. Um ponto de ônibus abarrotado, gente cansada segurando sacolas, uma mulher ajeitando o casaco do filho para protegê-lo do vento. Por um instante, sem entender porquê, ele desviou os olhos do reflexo impecável do próprio terno e fitou aquela cena comum. Algo se mexeu por dentro, uma lembrança que ele passara anos empenhado em enterrar. Levantou-se sem alarde, caminhou até o banheiro. O mármore bege refletiu sua figura com crueldade. O corte perfeito do cabelo, a barba alinhada, a expressão sempre composta. Abriu a torneira, molhou as mãos, e a água fria trouxe de volta um cheiro antigo, diferente do perfume de hotel de luxo. O cheiro de gordura de cozinhas populares, de detergente forte, de pano espremido em balde. Um painel de memórias invadiu seus olhos. Uma mesa pequena, 2 cadeiras bambas, uma mulher de avental puído contando moedas, riscando valores em um caderninho gasto. A mãe. Ela que trabalhara como cozinheira e às vezes como garçonete, aceitando horas extras em restaurantes simples do bairro, sempre com o mesmo sorriso cansado e o mesmo cuidado obsessivo com os clientes. Gente é gente, Dudu. A gente trata com respeito. Quem está servindo também merece respeito. Faz muito tempo, pensou. E, no entanto, o eco da frase pareceu passar pelo corredor e voltar para ele como uma corrente de ar frio. Enxugou as mãos, respirou fundo, recompôs a postura. Ao sair, viu o gerente conversando com a hostess, nervoso, contando algo em voz baixa. Eduardo seguia sua rota de costume: observar, avaliar, sentir quem detinha a autoridade invisível do lugar. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, percebeu que não era ele. Lívia surgira à esquerda, recolhendo discretamente os guardanapos, checando um pedido no balcão, orientando um garçom novato. Um menino magro e alto, mãos trêmulas, que deixava cair os talheres toda vez que precisava cruzar o salão. Eduardo a observou abordar o rapaz sem julgamento. "Vem cá, segura assim, ó." Ela mostrou como equilibrar os talheres numa base firme da bandeja. Mão estável, ombro relaxado. Se tremer, para, respira, conta mentalmente até 3. E anda. O menino tentou. Ela assentiu discreta. Não era um sermão, não era um discurso motivacional. Era técnica, era processo. Era gente cuidando de gente. Uma mesa próxima ergueu a mão, pedindo a conta.
Outra solicitou um vinho específico. Um casal perguntou por alérgenos, apreensivo. Lívia atravessou cada demanda com a mesma serenidade meticulosa, registrando mentalmente etapas, decidindo o que vinha primeiro, quem podia esperar, o que a cozinha conseguiria entregar com qualidade. Eduardo quase sorriu, não pelo serviço em si, mas pelo raciocínio, pela ordem invisível que ela imprimia no caos. Quando o salão acalmou por um instante raro, ele aproximou-se. Não como o general que convoca um soldado, mas como alguém que tenta se aproximar de um segredo sem espantá-lo. O desenho do lobby no seu caderno, disse direto, quase num sussurro. Por que as setas apontam para 2 lados na recepção? Lívia demorou um segundo para responder, surpresa não pelo tema, mas por ele ter dito lobby e setas, como quem de fato lera e entendia. Ela pousou a bandeja vazia no aparador, olhou-o com cuidado, como quem testa a profundidade de um lago antes de pular. Para fracionar filas, respondeu. Uma para check-in simples, outra para casos complexos. Reduz atrito, organiza expectativas. Quem tem problema não congestiona a fila de quem só vai pegar a chave. A espera deixa de ser injusta. E as marcações de 3 minutos? Insistiu ele. Janela de atendimento. Ela ajeitou o avental, como se o corpo precisasse de abrigo antes da exposição. Se um balcão demora mais que isso, um host móvel acolhe, coleta informações, explica o tempo real e oferece água. A sensação de abandono some. Eduardo cruzou os braços, fingindo indiferença. A resposta estava alinhada. Técnica, sem floreios. Ele reconheceu ali a linguagem do chão de fábrica, que tantas vezes fingira ter esquecido em nome do discurso de palco. E o que você ganha com esse desenho? Perguntou, seco. Não é você quem administra lobby de hotel. O que eu ganho? Ela permitiu um sorriso breve, cansado. Talvez nada. Ou talvez um dia eu ganhe tempo suficiente para estudar sem dormir em pé. Mas hoje eu ganho paz. Se eu entendo o fluxo, eu não me perco no caos. Ele a fitou por um instante que pareceu maior do que era. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, um pequeno tumulto começou perto da entrada. Uma criança de uns 5 anos prendeu o dedo na dobradiça da porta giratória e começou a chorar. Alto, desesperada. Os olhares se viraram ao mesmo tempo. A mãe se atrapalhou com a bolsa, o pai derrubou o casaco, a hostess ficou imóvel por um segundo. Lívia já estava lá. Ajoelhou, falou baixo com a criança, acalmou a respiração dela contando 1, 2, 3, em ritmo cadenciado. Envolveu o dedinho num pano limpo, pediu gelo com um gesto rápido para o bar e orientou a mãe a manter a mão elevada, sem pressão direta. Não havia heroísmo grandioso naquele cuidado. Havia precisão, empatia e uma tranquilidade que contagiou todos ao redor. Em menos de 1 minuto, a criança chorava menos. Em 2, ria de uma careta que Lívia fizera atrás do pano. Eduardo observou a cena e algo se partiu. Uma fenda pela qual entrou um ar que ele não respirava fazia anos. A lembrança veio nítida. Ele pequeno, o dedo machucado numa porta de bar, a mãe ajoelhada, soprando a dor como se tivesse poder de apagar fogo. Respira comigo, Dudu. 1, 2, 3. O restaurante de agora se sobrepôs ao bar antigo como 2 transparências. A imagem da mãe e a de Lívia se fundiram por um segundo. Ele desviou o olhar, incomodado com a própria fragilidade. Quando se deu conta, estava segurando o porta-cartões como se fosse escudo. Voltou a falar, a voz ligeiramente mais baixa. Você estudou... O quê? Nada concluído. Ela disse sem drama. Comecei administração numa faculdade pública, à noite. Parei no 3º semestre. Mãe ficou doente, precisei aumentar horas aqui. Mas sigo estudando com o que dá. Curso livre, manual, vídeo de universidade de fora. Quando sobra tempo, rascunho. E por que hotel? Insistiu. Porque gente que chega de viagem está vulnerável. Ela respondeu como quem diz algo óbvio e íntimo ao mesmo tempo. Cansada, perdida, com medo de perder horário, morrendo de saudade de casa ou cheia de expectativa por algo importante. Um lobby pode ser brutal ou pode ser um abraço. Depende de processo e de gente. Eu gosto de pensar no abraço. Essa última frase o pegou desprevenido. Um lobby como um abraço. Era a síntese de tudo que seu departamento de experiência do cliente tentava escrever em PowerPoints, cheios de setas coloridas e jargões vazios. Ele odiou reconhecer por um instante que aquela metáfora simples valia mais do que todo o vocabulário corporativo que financiara nos últimos anos. O gerente aproximou-se ansioso. Senhor Montenegro, está tudo certo? Posso pedir um carro se preferir? Não,
respondeu Eduardo sem olhar. A Traga hesitou como se a palavra viesse de longe. O chefe. Minutos depois, o chefe apareceu, chapéu na mão, respeito tenso nos ombros. Eduardo não foi ao elogio fácil nem à bronca automática. Fez 2 perguntas objetivas sobre o passe, sobre a organização do balcão, escutou as respostas. Cruzou com o que havia anotado no guardanapo horas antes e então apontou de leve na direção de Lívia. Quem escreveu isso primeiro foi ela, disse seco. Valeria a pena ouvir. O chefe olhou para Lívia com uma surpresa quase infantil. Ele sabia que a garçonete observava, sugeria, desenhava no caderno quando tinha ideias, mas nunca figurara no radar dos donos para além da reputação de funcionária confiável. Por algum motivo, naquela noite, um portal de escuta se abriu. Fala, disse o chefe, ainda sem graça. Lívia teve vontade de recuar. Ser vista era, de repente, mais assustador do que ser invisível. Passou a mão no avental, puxou o ar e falou. Sem elevar a voz, explicou que a cozinha perdia calor nas guarnições por falta de sincronização com o passe, que as comandas em papel se acumulavam em horário de pico porque não havia uma triagem de pratos por tempo de execução, que os garçons tinham trajetos de colisão porque 2 aparadores estavam colocados simetricamente perto da coluna, o que parecia bonito, mas era impraticável. Propôs rotas, intervalos de disparo, um quadro simples com 3 cores para sinalizar urgência, revezamento de quem buscava pratos prontos. Não era uma aula, era um mapa. O chefe coçou o queixo entre a defensiva e a curiosidade. Você mediu isso? Ou é impressão? Nos últimos 3 sábados, contei, respondeu ela. 18 pratos perderam mais de 2 minutos no passe. O molho taltalha se ficar esperando. Troque a ordem. A carne sai meio minuto depois de começar a empratar a guarnição. E a sobremesa X não pode ficar à espera. Quebre o açúcar perto da mesa em horários de pico. Houve um murmúrio contido. Alguns clientes, os que costumavam assistir a reality shows de cozinha, se divertiam ao reconhecer aquela dança tensa entre sala e fogão. O gerente, pálido, alternava o olhar entre Eduardo e o chefe, como quem teme uma reviravolta boa demais para ser verdade. Eduardo não sorriu, nem elogiou. Apenas guardou a caneta no bolso. O gesto ritual de alguém que decidiu alguma coisa, ainda que ninguém soubesse qual. Voltou à mesa, pegou o telefone, abriu o aplicativo interno que seus diretores usavam para demandas de prioridade. Escreveu 4 linhas curtas. Projeto piloto, recepção, restaurante. Testar modelo de filas. Plus host móvel. Plus janela de 3 minerames. Recrutar talentos internos com pensamento de processo. Agendar comigo. O enviar permaneceu aceso, piscando como um farol de decisão. Ele não apertou ainda. Algo o prendia. O medo de estar agindo por emoção, a vergonha de reconhecer um erro, a dúvida incômoda sobre como reparar a humilhação pública que havia cometido sem transformar o gesto seguinte em pura vaidade. Nesse exato momento, o casal da mesa de trás se levantou para ir embora. A mulher, a mesma que mais cedo sussurrara, ela não merecia isso, passou ao lado de Eduardo e, com educação, disse: Senhor Montenegro, o senhor construiu muita coisa grande, eu sei. Mas grande mesmo é quem sabe pedir desculpas quando precisa. Não era afronta, nem chantagem emocional. Era só uma frase limpa, depositada ali como um bilhete no bolso. Eduardo ficou parado, o olhar preso no brilho da borda do prato, e sentiu, pela primeira vez em anos, a própria garganta endurecer com o peso de palavras que nunca pronunciava. Lívia reapareceu, agora com o caderno seco, a capa azul ainda marcada pelo círculo de água. Passou por ele para levar um café à mesa da senhora de coque grisalho. No trajeto, um detalhe quase imperceptível aconteceu. A senhora tocou na mão de Lívia e disse: Obrigada por cuidar da menina na porta. Um toque, uma palavra. E Eduardo percebeu que, naquele pedaço do mundo, o centro da gravidade não era ele. A decisão começou a se formar por completo quando, na tela do telefone, surgiu uma notificação interna. Fila no check-in do Hotel Montenegro Augusta. 27 minutos em horário de pico. Índice de satisfação caindo. A coincidência parecia roteirizada demais para ser real, e, no entanto, era perfeitamente plausível. Ele fechou os olhos por um segundo, e por trás das pálpebras, voltou a ver a mesa pequena, a mãe riscando números no caderno. Abriu os olhos, destravou o telefone, escreveu a 5ª linha. Agenda. Amanhã, 8 horas. Local, restaurante X. Motivo, proposta. E dessa vez, apertou enviar. Guardou o celular. Sentiu a gravata apertar e afrouxou 1 centímetro. Gesto tão raro quanto um eclipse.
caminhou até o aparador onde Lívia organizava talheres. "Preciso falar com você", disse sem ornamentar. Ela o encarou, vigilante, canina em território já marcado pelo perigo. Sobre o quê? Ele buscou as palavras com humildade que ainda lhe era estrangeira. Sobre o seu caderno, sobre processo. Fez uma pausa, como quem mede um abismo antes de avançar. E sobre o que eu fiz hoje. O salão não ouviu, mas percebeu. Há silêncios que brilham como lâminas. E há silêncios que aquecem como brasas. Aquele era do segundo tipo. O pianista mudou de tonalidade sem perceber. A luz pareceu menos fria, e até o gerente relaxou um pouco os ombros. A decisão ainda não havia sido revelada, mas já existia. Tinha forma, horário, plano. O que faltava era a peça mais difícil. Não o dinheiro, não a estrutura, não a agenda, mas a coragem de dizer a primeira frase certa depois de muitas frases erradas. E enquanto o restaurante preparava a última rodada de cafés da noite, o homem mais temido nas capas de revista sentiu, pela primeira vez em muito tempo, o peso de um gesto que não cabia em gráficos. O próximo passo não caberia em relatórios nem em slogan. Caberia, sim, no espaço exato entre dois mundos, o da riqueza que se exibe e o da dignidade que resiste. O relógio do salão já se aproximava das 11 da noite. Muitos clientes haviam partido, mas os que restavam pareciam presos a uma expectativa invisível. A humilhação sofrida por Lívia ainda pairava no ar como uma sombra, mas havia também uma curiosidade crescente. O que Eduardo Montenegro faria em seguida? Ninguém admitia em voz alta, mas todos esperavam uma cena final, um desfecho. Lívia recolhia os últimos pratos de uma mesa próxima, o caderno azul ainda guardado no bolso do avental, com a marca de água gravada como cicatriz. Apesar da dor, ela seguia firme. Seu semblante não demonstrava derrota, mas também não transmitia vitória. Era apenas a expressão de quem tinha aprendido a resistir. Eduardo, sentado sozinho à sua mesa, mexia lentamente a colher no café. Cada volta era um círculo de pensamentos. Pela primeira vez em anos, não conseguia encontrar refúgio na sua própria arrogância. As memórias da mãe, as palavras da garçonete, o olhar dos clientes, tudo o havia desarmado. Aquele restaurante de luxo havia se transformado em tribunal, e ele não estava no papel de juiz, mas de réu. Levantou-se. O barulho da cadeira arrastando no chão chamou a atenção de todos. O silêncio tomou o salão como uma onda. Cada olhar se voltou para ele. Alguns curiosos, outros esperançosos, outros incrédulos. Eduardo caminhou até o aparador onde Lívia organizava talheres. Parou diante dela. O coração da jovem acelerou. Os garçons congelaram. O gerente quase correu para intervir, temendo mais uma humilhação. Mas, ao contrário do que todos esperavam, Eduardo fez algo impensável. Se curvou levemente. "Eu preciso lhe pedir desculpas", disse em voz firme, mas sem arrogância. Um murmúrio percorreu o restaurante. Ninguém acreditava no que ouvia. Eduardo Montenegro, o magnata conhecido pela frieza, pedindo desculpas a uma garçonete pobre? Era como se o mundo tivesse se invertido. Lívia, atônita, piscou algumas vezes. Não sabia se era uma armadilha, uma ironia ou uma revelação verdadeira. "Desculpas?", repetiu quase sem voz. "Sim", Eduardo respirou fundo. "Eu a tratei como se fosse invisível, como se fosse menos. Mas a verdade é que você me mostrou algo que não via há muito tempo. Dedicação, observação, força. Eu errei. E não tenho vergonha de reconhecer isso aqui, diante de todos." O salão estava mudo. O pianista parara de tocar. Os clientes se entreolhavam, alguns já com lágrimas nos olhos. Eduardo continuou. "Este caderno que você guarda..." Ele apontou discretamente para o bolso do avental. "Não é apenas um caderno. É visão, é talento. É a prova de que grandes ideias podem nascer nos lugares mais improváveis." Ele deu um passo para trás, como quem entrega a cena a outra pessoa, mas então completou. "E é por isso que quero lhe fazer uma proposta. Agora, diante de todos." O ar ficou pesado de expectativa. Lívia arregalou os olhos. "Proposta?" Ela murmurou. "Amanhã, às 8 da manhã, no Hotel Montenegro Augusta." Eduardo projetou a voz para que todos ouvissem. "Quero você lá. Não como garçonete, mas como trainee em um projeto piloto de gestão de processos. Quero que traga esse caderno. Quero que me mostre, em detalhes, tudo o que você já observou." Um suspiro coletivo atravessou o salão. Era como se todos precisassem soltar o fôlego que estavam segurando. O gerente levou a mão à boca. O chefe, ainda no fundo, inclinou-se para a frente, como se não acreditasse no que ouvia. Lívia estava imóvel. Suas mãos tremiam. O coração parecia prestes a explodir.
Eu não sei se... balbuciou, perdida entre a descrença e o medo. Você pode, disse Eduardo com convicção. E deve. O que vi hoje prova isso. Lívia olhou ao redor. Cada cliente a observava. Alguns sorriam, outros a incentivavam com olhares. A senhora de coque grisalho, que antes havia agradecido pelo cuidado com a criança, ergueu discretamente a taça em sinal de apoio. Eduardo deu o golpe final que transformou aquela cena em algo histórico. E para que não reste dúvida sobre a seriedade desta proposta, anuncio aqui que o projeto piloto será público. A imprensa será convidada. Quero que todos saibam que a nova etapa do Grupo Montenegro nasceu das anotações de uma garçonete. O salão explodiu em aplausos. Alguns se levantaram, outros bateram palmas discretamente, outros choravam sem disfarçar. Aquele momento não era apenas sobre negócios, era sobre dignidade, era sobre reparação. Lívia, com os olhos marejados, levou a mão ao bolso e tirou o caderno azul. Segurou-o contra o peito como quem protege um tesouro. Olhou para Eduardo, ainda desconfiada, mas também tocada pela sinceridade inesperada. Se for verdade, disse ela com voz embargada, eu estarei lá. Eduardo assentiu. Estarei esperando. O aplauso continuou. Alguns clientes aproximaram-se de Lívia, tocando seu ombro, oferecendo palavras de encorajamento. Outros olhavam para Eduardo com espanto, como se não acreditassem no que viam. Naquela noite, o restaurante que costumava ser palco de ostentação se transformou em palco de transformação. Uma garçonete pobre havia resistido à humilhação. E com dignidade, conquistado não apenas o respeito, mas também uma oportunidade que poderia mudar sua vida para sempre. E o magnata arrogante, acostumado a mandar e ser temido, havia aprendido que grandeza não está no poder que se exerce sobre os outros, mas na coragem de reconhecer quando se erra e de valorizar quem realmente faz a diferença. Quando as luzes do restaurante começaram a se apagar e os últimos clientes deixaram suas mesas, a sensação que pairava no ar não era de uma noite comum. Havia algo diferente, quase palpável, como se todos os presentes soubessem que tinham testemunhado algo que fugia da rotina, o instante em que o orgulho se dobrou diante da dignidade. Lívia caminhou até o vestiário com passos ainda trêmulos, mas o coração leve como há muito não sentia. O caderno azul continuava em suas mãos, agora não mais um segredo escondido, mas um símbolo de coragem, de luta, de persistência. Ao abraçá-lo contra o peito, ela sabia que ainda havia um caminho longo e cheio de desafios pela frente. Mas pela primeira vez, não parecia um caminho solitário. Naquela noite, ela não foi apenas a garçonete pobre que resistiu a uma humilhação. Foi a voz de milhares que vivem em silêncio, que carregam sonhos escondidos, que continuam acreditando mesmo quando o mundo insiste em dizer que não são capazes. Do outro lado da cidade, Eduardo Montenegro entrou em sua limusine em silêncio. Pela janela, via a cidade noturna pulsar, mas sua mente estava em outro lugar. O peso de sua própria arrogância parecia finalmente ter sido arrancado, deixando espaço para algo novo. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentia apenas poderoso. Sentia-se humano, e talvez fosse isso que mais assustava, e ao mesmo tempo mais libertava. A história daquela noite se espalhou. Alguns clientes não resistiram e contaram para amigos, outros registraram discretamente em celulares. Em pouco tempo, a narrativa começou a correr como fogo em palha seca. O magnata que pediu desculpas a uma garçonete e a convidou para trabalhar com ele. Uns acreditavam, outros duvidavam. Mas a verdade é que todos comentavam. Lívia, de volta ao pequeno quarto que dividia com o irmão, encontrou Caio acordado, esperando-a com olhos curiosos. Ele correu para abraçá-la, e ela apenas sorriu, lágrimas escorrendo no rosto. Não precisou dizer nada. O caderno azul, ainda marcado, estava em suas mãos, e isso já dizia tudo. No fundo, o que aconteceu naquela noite não foi apenas uma oportunidade de emprego ou um pedido de desculpas. Foi a prova de que até os muros mais altos podem cair diante da força invisível da dignidade. Foi o lembrete de que, em um mundo cheio de aparências, o verdadeiro valor ainda está na coragem, no respeito e na humanidade. E é isso que esta história nos ensina. Nunca subestime alguém por sua posição, por sua roupa ou por sua condição financeira. O que define uma pessoa não é o uniforme que ela veste, mas a força que carrega dentro do peito. E você, que acompanhou essa narrativa até aqui, lembre-se, muitas vezes, os grandes giros da vida acontecem quando menos esperamos. Basta um encontro, um olhar, uma palavra, para transformar completamente um destino. Se esta história tocou você, se fez refletir sobre respeito, humildade e superação, então eu te faço um convite especial. Inscreva-se no canal agora mesmo.
Ative o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. Aqui, cada vídeo traz um pedaço de vida, de emoção e de aprendizado que pode inspirar você a enxergar o mundo de uma forma diferente. Porque no fim, todos nós carregamos dentro de nós um pouco da força de Lívia. E todos nós precisamos às vezes da coragem de Eduardo para mudar.